Vozes que transformam, silêncios que acolhem. Bem-vindo ao Vozes e Silêncios. Oi, gente. Esse é um espaço de reflexão sobre os sentimentos que nos atravessam no dia a dia. E eu sou o Leandro Lopes e aqui, a cada episódio, a gente faz uma pausa para ouvir o que muitas vezes a gente insiste em deixar escondido no silêncio e transformar em voz. Entre vozes e silêncios, encontramos quem somos. Eu recebi um meme um dia desses. Quem me enviou foi a Flavinha, minha ex-cunhada, uma pessoa incrível, né? Uma mulher batalhadora, mãe dos gêmeos mais queridos que eu conheço e uma pessoa com um senso de humor sensacional, gente. Era um daqueles memes simples, sabe? Com uma imagem engraçada e uma frase de impacto. Mas que te pegam de um jeito inesperado. E sempre te arranca alguma coisa, né? Um riso, um espanto ou uma breve reflexão. E no meu caso, me fez refletir. E essa reflexão me trouxe para esse episódio. Tinha uma pergunta nesse meme. E a pergunta era: qual conselho você daria para o seu eu de 6 anos atrás? E a resposta que vinha era uma capivara, a imagem de uma capivara toda descabelada, com aquele olhar meio perdido, meio resignado, um olhar de quem tá acabado no fim do dia, mas que soava algo do tipo: eu sei de coisas que você ainda não sabe, meu filho. Mas a frase que estava escrita embaixo era assim: meu anjo, se prepara. Eu ri, né? O que eu diria pro meu eu daqui a 6 anos, né? Meu anjo, se prepara. Eu ri. Mas não foi uma risada limpa, não, gente. Foi uma risada meio nervosa. Tipo aquela que você vê, né? Lê o meme e pensa: caramba, esse aí sou eu. É tipo aqueles memes do coach do fracasso, sabe? Aquele que pega frases motivacionais e junta com uma pitada sórdida de realidade e um humor bem ácido, tipo: tudo passa, nem que seja por cima de você. Ou ainda: é preciso fechar ciclos para fracassar em algo novo. Mas tem aqueles clássicos que a gente diz no dia a dia, né? Relaxa, é só uma fase. E aí essa fase já dura 3 anos. Ou melhor ainda, quando você fala: agora vai. Mas não vai. Nunca vai do jeito que você imaginou, né, gente? E no fundo, a gente sabe disso. A gente olha para trás achando que sabia o que estava fazendo, na verdade. Achando que tinha controle, que tinha plano, que tinha uma direção. E às vezes até tinha mesmo. Só que a vida raramente segue o roteiro das nossas certezas, né, gente? Como eu já disse lá atrás no episódio 10. Teve um momento na minha vida que eu tinha convicções muito fortes sobre quem eu era, sobre o caminho que eu queria seguir, sobre o tipo de vida que eu imaginava ter. E se alguém chegasse para mim naquela época e dissesse tudo o que eu ia viver, talvez eu não acreditasse. Ou talvez eu não tivesse coragem de acreditar. A realidade, gente, é que tem fases da vida que desmontam a gente. Essas fases, às vezes, tiram o nosso chão, deixa a gente se sentindo sozinho, às vezes sem dinheiro, cheio de culpa, questionando algumas escolhas que a gente faz, questionando alguns caminhos que a gente toma e às vezes questionando até quem a gente é. E não é só o que a gente sente, né? É o que os outros enxergam da gente também. O que os outros julgam, o que os outros acham do erro que você cometeu, do erro que você pode vir a cometer. Mas mesmo quando, lá no fundo, a gente sabe que só estava tentando viver. Esse é o ponto. Mesmo alguém dizendo, quando a gente olha, a gente percebe que a gente está tentando viver ou sobreviver nessa vida louca que a gente tem.
talvez a gente não precisa saber o que vem pela frente, né, gente? Talvez a gente não precise estar preparado para tudo isso. Aliás, eu acho que a gente nunca tá. Porque não tem como estar. Não tem como a gente saber o que vem pela frente. Talvez o meme "Meu anjo, se prepara" não seja um aviso de desgraça, mas um retrato honesto daquilo que a gente ainda não viveu. E não tem como entender tudo isso ainda antes do que essas coisas aconteçam. No final, a vida não pede preparo. Ela pede presença. E às vezes até um pouco de improviso, mesmo quando a gente não sabe o que está fazendo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que a primeira vontade seria avisar tudo. Falar: meu anjo, se prepara, porque tem coisas que vêm por aí. Mas isso é no impulso, né? A gente, na verdade, só quer proteger, só quer se proteger, talvez. Pensando melhor, talvez eu nem avisasse nada, né? Porque não tem como se preparar para aquilo que a gente ainda não viveu. Parte da vida é justamente não saber. Cair sem entender, errar sem perceber e viver sem garantia. Então talvez eu só sentasse do lado daquele eu de 6 anos atrás, sem pressa, sem roteiro, e falasse com calma. Vai ter momento que você vai se sentir perdido. Vai ter momento, Leandro, que você vai se sentir culpado. Você vai se culpar. Vai ter momentos que você vai achar que escolheu errado, que você afastou-se de quem você era. Mas respira, meu amigo, porque nem tudo que parece erro é perda. Às vezes é só caminho, e quando tudo parece sair do lugar, quando nada mais fizer sentido, quando você duvidar de você mesmo, não desiste. Não desiste de você. Vai dar medo, mas você vai dar conta. Bom, gente, é isso. Esse finalzinho me pegou, né? Você vai dar conta. Esse foi mais um episódio de Vozes e Silêncios. Obrigado por dedicar esse tempo a si mesmo. E se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe com alguém especial que talvez esteja seguindo por um caminho que você queira dizer para ele: meu anjo, se prepara. E lembre-se, entre vozes e silêncios, sempre encontramos quem somos. Até a próxima!